Neste dia, Senhor Jesus, te pedimos a graça do Teu Espírito para que aprendamos a viver o amor, a verdadeira lei da caridade. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é Marcos capítulo 7, de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como dizia no Evangelho de segunda-feira passada, todas estas coisas feitas são para honrar a glória de Deus, para honrar a Deus. A prática da fé, do seguimento a Jesus, do amor a Jesus, da caridade, é para glorificar a Deus na pessoa do irmão e da irmã. Porém, na religião antiga e na atual, nos dias atuais, há um grande mistério a ser compreendido. Quando a gente esquece a lei do amor, se escandaliza com a caridade e fixa o olhar na norma, no culto muitas vezes esvaziado e sem sentido. Aquele culto que o próprio Deus, que o próprio Jesus diz que não aceita, que não agrada e que não é bom. Por quê? Porque é um culto aparentemente perfeito, seguindo normas e tradições, mas que não chega até Deus. Não chega até Deus. É próprio de fariseus. É próprio de quem vive de aparência. Costumes que recebemos por tradição podem nos distanciar da prática do Evangelho. Jesus chama de hipócrita quem assim vive. Esse povo que me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim, diz Jesus, no versículo 6. Diz Jesus no versículo 7: de nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Olhemos um pouco para o que acontece com o cristianismo no mundo atual. Com todo respeito, mas fazendo a crítica construtiva, qualquer pessoa pode inaugurar a sua igreja. Qualquer pessoa pode ensinar a sua doutrina, o seu modo de interpretar a palavra de Deus. E em muitas das igrejas que vemos por aí, grupos religiosos, o evangelho é esquecido, é abandonado, para que as suas normas,
o seu modo de interpretar e viver a fé, a prática religiosa, seja pregada e ela venha em primeiro lugar. E o evangelho é completamente esquecido. A palavra de Deus é manipulada e as pessoas ficam iludidas. Queridos irmãos e irmãs, diz Jesus: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E muitas vezes essa tradição dos homens nos afasta da caridade, como diz no versículo 10 Jesus. Pois há entre eles aqueles que, usando a lei religiosa, abandonam os seus pais idosos. Queridos irmãos e irmãs, quem me acompanha desde agora, pouco tempo, ou já desde esses 8 anos que eu faço estes pontos para a oração, sabe que o ponto central desta meditação é o amor. O amor acima de tudo. A partilha, a caridade, a fraternidade. O Evangelho encarnado. Porque Jesus não veio mudar a lei, mas veio levá-la à plenitude, ou seja, desvelar, tirar o véu da lei para que ela chegue e alcance o amor e a caridade. Porque a primeira e verdadeira lei é a do amor e da caridade. Peçamos esta graça de continuar pregando o amor sem medo. E obrigado a você que está aí todos os dias. Obrigado a você que já se inscreveu no meu site do YouTube, ou no Spreaker, ou no Spotify, onde quer que seja. No Face, no WhatsApp, porque você evangeliza comigo. Você espalha a palavra de Deus comigo, espalha o amor comigo. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu trago uma canção dentro do meu coração, cheia de alegria, que eu guardava até então e não saía. Não sei se por medo ou melancolia, mas tinha certeza que um dia ela acordaria. Pra fazer todo homem acordar, cada braço lutar, cada rosto sorrir, pra fazer a ciranda girar, cada mão se empenhar em só construir, pra fazer você descobrir que as coisas de Deus estão por fazer e que a força não pode, não vai deter o que tem de acontecer, e que a força não pode, não vai deter o que tem de acontecer. Eu trago uma canção dentro do meu coração, cheia de alegria, que eu guardava até então e não saía. Não sei se por medo ou melancolia, mas tinha certeza que um dia ela acordaria, pra fazer todo homem acordar, cada braço lutar, cada rosto sorrir, pra fazer a ciranda girar, cada mão se empenhar e só construir, pra fazer você descobrir que as coisas de Deus estão por fazer e que a força não pode, não vai deter